Olá, bom ter você aqui no nosso programa número 52, conversando sobre dependências e outros temas. E o nosso tema de hoje será o seguinte: como lidar com pessoas difíceis? Você conhece alguém difícil? Sabe aquela pessoa que quando você vai ter qualquer assunto, esse assunto vira um caso, vira um problema? Pois é sobre esse tema que iremos falar hoje. Vamos dar algumas dicas de como fazer para lidar com pessoas assim, tá bom? Então fique conosco até o final do programa para conhecer um pouco mais, para ter um pouco mais de dicas sobre esse tema. Peço, como de costume, para que você assine o canal e que acione o sininho para ser lembrado de novos programas. E também para que nos ajude na divulgação. Então, encaminhe esse vídeo para amigos, familiares, pessoas que você julga que talvez tenham interesse nesse tipo de assunto, tá bom? Então, vamos ao nosso programa de hoje e obrigado por você estar aqui. Olá, Neide. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Tudo bem também, tudo tranquilo. Uhum. Graças a Deus, tudo bem. Ô, Neide, como nós somos psicólogos, as pessoas pensam que a gente não tem dificuldade em lidar com pessoas difíceis, né? Lidar com pessoas difíceis é o nosso tema de hoje. Uhum. Então, estamos iniciando aqui o nosso programa número 52. Vamos falar então de como lidar com pessoas difíceis. Eu gostaria de iniciar o programa dizendo que, sim, psicólogos também têm problema para lidar com pessoas difíceis. A única diferença é que a gente, obviamente, como a gente tem experiência, né, nas técnicas que a gente utiliza na terapia cognitivo comportamental, a gente acaba utilizando essas estratégias como forma, né, de lidar de uma maneira assertiva com esse tipo de questão, né? Mas sim, nós temos problemas com pessoas difíceis também, como todo mundo, porque nós também somos seres humanos, né? Mas uma dica que eu gostaria de deixar, sabe, Neide, que eu acho muito importante, é que, assim, a gente não deve personalizar o comportamento da outra pessoa, da pessoa difícil. Achar que a pessoa é difícil por nossa conta, que ela está agindo contra a gente, porque isso não é uma verdade. Na verdade, a pessoa ela é difícil porque em qualquer situações as suas crenças são acionadas, né? Por exemplo, crenças de regras, por exemplo, do tipo deveria ser assim, as pessoas deveriam se comportar de determinada maneira, as Uhum. pessoas deveriam pensar como eu penso. E aí as pessoas reagem a essas crenças. Então, elas não estão reagindo propriamente ao nosso comportamento ou a quem nós somos. Elas estão reagindo às crenças que elas possuem, né? Você Uhum. concorda com isso, Neide? Eu gostaria também que você desse algumas dicas aí para ajudar a nossa audiência. Eu concordo, Paulo. Eu acho que, assim, existem pessoas, como você falou, que são de mais difícil manejo? Existem porque elas têm um funcionamento psicológico que é mais próprio delas, que às vezes é muito particular, difere da maioria. E tudo que difere da maioria, a gente tem uma certa dificuldade de manejar, né? Então, eu acho que essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, será que realmente a pessoa com quem eu estou lidando é uma pessoa difícil? Eu acho que essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. Ou será que eu é que acho que aquela pessoa é difícil? Então, eu acho que esse é um outro cuidado que a gente tem, porque às vezes a gente põe determinados rótulos nas pessoas, e aí a pessoa nem é tão complicada da gente lidar. Mas, como eu acredito que aquela pessoa é mais complicada, então eu sempre, em qualquer situação, eu acho que ela é uma pessoa difícil de lidar, né? Eu acho que um outro cuidado que a gente tem que ter sabendo que a pessoa é difícil,
de eu não estar tão emaranhada com ela. Ou seja, das coisas que ela... E aí você falou da personalização, então daquilo que ela faz, não me afetar. Ou eu não achar que é por minha causa que ela está fazendo aquilo, ou eu não me deixar afetar por aquilo, né? Você falou de uma outra coisa que é super importante, que é a questão da assertividade. Então, o que é assertividade? Assertividade é o direito que eu tenho de dizer, de falar dos meus sentimentos, das minhas opiniões em relação a pessoas, a situações, ao contexto onde eu estou envolvida, respeitando o mesmo direito na outra pessoa. Então, muitas vezes, o que vai nos ajudar na convivência com uma pessoa difícil é ter um comportamento assertivo, né? É dizer qual é a minha opinião dentro daquele contexto, naquela situação, dizer que eu entendo a posição da outra pessoa, que é completamente diferente da minha. Veja, às vezes ela se desequilibrou, ela se desorganizou, eu vou entender, eu vou dizer que eu entendo o que está acontecendo com ela, que eu entendo porque que ela funciona daquele jeito, embora eu não funcione daquela forma. Né? Eu acho que quando a gente diz que a gente aceita o comportamento do outro, isto para o outro faz uma diferença, o que diminui a resistência dele de manter uma postura diferenciada da nossa, e aí virar uma discussão, uma briga, a questão. Então, eu acho que isso já ajuda, né? Diminui a resistência dele. Ao mesmo tempo que quando eu aceito o outro como ele é, eu também me torno mais flexível. A minha compreensão, a minha percepção da realidade também fica diferente. Eu não entro na regra que você citou, de que as coisas deveriam ser como eu acredito que deveriam, tá? Então, eu acho que esses cuidados são cuidados importantes. Por fim, eu acho que se a gente convive com uma pessoa extremamente difícil, né? É uma pessoa, às vezes, existem pessoas que têm características de personalidade que dificultam mesmo os relacionamentos. Uma estratégia, se nada daquilo que a gente falou resolve, é a evitação. Né? Então, a pessoa se desequilibrou, se descontrolou, está brigando, dá um tempo para ela, se recolhe. Quando a poeira baixar, aí sim, pratique assertividade. Né? A pessoa já terá condição de escutar você, você também terá condição de falar de uma forma mais assertiva, e aí sim, talvez o relacionamento fique mais fácil. Uhum. Legal, Neide. Sabe uma outra coisa também, né, que a gente está dizendo assim, que a outra pessoa é difícil, né? Eu disse no começo que, será que a gente, ao interagir, a gente não aciona as crenças das outras pessoas, e aí por isso, né, elas agem daquela maneira? Só que da mesma forma nós, né? Por quê? Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, se alguém taxa alguma pessoa de difícil e eu vou ter que conversar com aquela pessoa, provavelmente eu já vou com as minhas crenças acionadas também. Então, assim, já acreditando que aquela pessoa é difícil, e aí eu vou lá e aciono todas as minhas ferramentas, as minhas estratégias compensatórias para lidar com pessoas difíceis. E aí, ou seja, eu corro o risco de me tornar difícil também, né? De criar de criar um bloqueio, de não ser assertivo com a pessoa, e esse meu comportamento determina que o outro seja difícil, né? Determina que ele reaja de uma maneira disfuncional. Então, uma coisa bem legal é a gente ter essa percepção e se permitir ser vulnerável em determinadas situações, né? Tudo bem, já que ele pode ser agressivo comigo, tudo bem, então deixa eu ver se realmente isso vai acontecer. Deixa eu tentar ser assertivo, deixa eu tentar ser como eu sou realmente, para ver como o outro reage, né? Para que as suas inadequações também não acabem afetando o comportamento da outra pessoa, né? É uma dica legal também, né? Então, assim, seja você, né? Seja autêntico no relacionamento com o outro, né? Sim, isso mesmo. Muito Obrigada. bom. Então, obrigado, viu, pela conversa de hoje. Espero que a audiência tenha gostado da nossa conversa. E na semana que vem estaremos aqui novamente falando de mais um tema
relacionado a esse tema que a gente vem abordando. Ok. Bom, Neide, obrigado. Boa semana para você, viu? Você também. Tchau, tchau.